Homem na Lua, Nova Ordem Mundial, Jeffrey Epstein e mais. Muito mais. São várias as teorias da conspiração que existem ao redor do mundo, mas nenhuma delas são tão bizarras quanto as que separamos nesse vídeo. Para abrir o vídeo, vamos começar com aquela teoria que você com certeza já ouviu falar e talvez até conheça muitos que acreditam nela. O homem nunca pisou na Lua. Apesar de oficialmente cientistas do mundo inteiro concordarem que o homem realmente esteve na Lua, há aqueles que são contrários a isso e seguem afirmando que tudo foi uma enorme encenação entre a NASA, o governo dos Estados Unidos e até mesmo o cineasta Stanley Kubrick. Por mais bizarra que seja essa união, muitos acreditam que todas as gravações e imagens que temos dessa caminhada foram feitas em um estúdio de cinema. Stanley Kubrick seria aquele quem dirigiu essa farsa, inclusive reaproveitando o cenário e as ideias do seu filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foi lançado nos cinemas apenas um ano antes. Já com relação às provas, há um enorme debate entre cientistas e céticos. Muitos apontam o fato da bandeira dos Estados Unidos estar tremulando nas fotos, mesmo quando não há vento na Lua, ou então a ausência de estrelas no céu, e até mesmo as sombras dos astronautas, que parecem bem estranhas. A NASA enviou um homem à Lua bem no contexto da Guerra Fria e da corrida espacial, ou seja, segundo os teóricos da conspiração, tudo teria sido uma grande armação para provar a superioridade americana, avançados tecnologicamente a ponto de conseguirem até mesmo chegar na Lua. A briga é intensa. Há vários documentários e estudos daqueles que se recusam a acreditar que o homem esteve em nosso satélite. Já do outro lado, a NASA apresenta várias provas, documentos e até mesmo amostras lunares dessa missão. Ao que parece, essa discussão só vai chegar ao fim quando o ser humano retornar à Lua e verificar se, de fato, há uma bandeira dos Estados Unidos hasteada por lá. Seguindo em frente, você sabia que há muitos que acreditam que a AIDS foi um vírus criado em laboratório? Pode até parecer bizarro, mas há uma enorme teoria da conspiração dizendo que ela foi fabricada em laboratório pelo governo dos Estados Unidos, pela CIA e através de pesquisas militares. O motivo? Criar uma arma biológica feita para reduzir populações específicas, como comunidades afro-americanas, nos Estados Unidos. Essa teoria ficou ainda mais forte durante a Guerra Fria, quando os soviéticos botaram em prática a Operação Infection, feita para espalhar, de propósito, notícias falsas, alegando que a AIDS era uma arma biológica feita pelos Estados Unidos. A ideia deles era deixar o governo americano mal falado ao redor do mundo. E acabou que eles conseguiram criar um boato que rendeu bastante. Os cientistas, no entanto, concordam unanimemente que essa teoria não é real. Vários estudos mostram que o HIV vem de um vírus em primatas e que depois saltou para os humanos logo no início do século XX, muito antes da humanidade ter a tecnologia necessária para criar um vírus. Além disso, várias análises comprovam que, na verdade, ele se espalhou de forma natural em hospedeiros humanos. Ou seja, ao que tudo indica, não há nenhum grande plano do governo para reduzir determinadas populações, sendo este apenas um vírus que atinge a todos indiscriminadamente. Sendo por isso mesmo importante tomar cuidado. Imagine agora uma teoria da conspiração que junta NASA, hologramas, gigantes no céu, telepatia artificial e até mesmo uma falsa segunda vinda de Cristo. Parece bizarro demais para ser verdade, não é mesmo? Pois é exatamente isso que diz a teoria do projeto Blue Beam, que prega que governos e organizações poderosas estão agindo em conjunto
para manipular o mundo todo e criarem uma nova ordem mundial. A teoria foi criada pelo jornalista canadense Serge Monast em 1994 e, desde então, tem sido uma das teorias conspiratórias mais famosas que existem. De acordo com ele, o plano todo seria composto em 4 fases. Primeiramente, o foco seria derrubar a fé nas religiões que existem, e para isso seriam feitas várias descobertas arqueológicas falsas, que iriam desacreditar eventos nos livros sagrados. Em seguida, seria utilizada uma tecnologia ultra secreta para projetar hologramas gigantescos no céu, figuras religiosas ou até mesmo OVNIs, dependendo da região e da crença das pessoas daquele lugar. Depois, eles iriam implantar mensagens diretamente na mente das pessoas por meio de uma tecnologia de frequência, o que funcionaria quase como um controle mental. Por fim, haveria a criação de um evento mundial enorme, como uma invasão alienígena, ou então um grande evento divino, algo grande o suficiente para deixar a humanidade inteira em pânico e disposta a aceitar um governo e uma religião global unificada. Essa teoria é até bem construída, mas apesar de ter uma narrativa envolvente, não há nenhuma prova de que o plano para uma nova ordem mundial exista ou esteja em andamento. Além disso, tecnologias avançadas o suficiente para enganar o mundo inteiro simplesmente não existem, pelo menos por enquanto. Há algumas teorias da conspiração que, na verdade, não são apenas teorias, sendo realmente baseadas em coisas que aconteceram, como foi o caso do MK Ultra, o projeto secreto de controle da mente. O MK Ultra foi um projeto secreto de pesquisa desenvolvido pela CIA nos anos 50, durante a Guerra Fria. O programa durou até os anos 70, com experimentos realizados em universidades, hospitais e prisões, muitas vezes sem o consentimento das pessoas envolvidas. Ou seja, eram literalmente transformadas em cobaias humanas. Várias substâncias ilícitas foram testadas em altas dosagens nas pessoas, para ver o que seus efeitos poderiam causar. Bem longe da esperança de criar um super-humano, os efeitos observados variaram entre paranoias, surtos psicóticos, trauma mental e até mesmo a morte. O MK Ultra nunca conseguiu chegar nem perto do seu objetivo, portanto. O grande problema é que trata-se de um programa real com experimentos totalmente antiéticos. Ainda falando sobre a CIA, uma das principais teorias envolvendo a agência aponta que, na verdade, a CIA não apenas permitiu, como contribuiu com o tráfico internacional de drogas. Isso pode até parecer loucura, porém essa teoria tem vários adeptos desde os anos 90. Para os que acreditam, eles afirmam que a CIA permitiu que grupos contra-revolucionários da América Central usassem o tráfico para financiar suas operações. Enquanto esses grupos faziam isso, a CIA simplesmente cruzava os braços e olhava para o outro lado, ignorando esses esquemas. Mas qual seria o motivo disso? Bem, durante a Guerra Fria, a CIA observou vários desses grupos armados começarem a surgir, atuando principalmente contra países socialistas e inimigos da União Soviética, sendo que alguns deles financiavam suas operações através do tráfico de substâncias ilícitas. Para manter a aliança com esses grupos, a CIA resolvia simplesmente olhar para o outro lado, enquanto eles continuavam obtendo lucro com o tráfico. Quem teria descoberto todo esse esquema e o exposto ao mundo foi o jornalista Gary Webb, através de uma série de reportagens investigativas. Aqui entra o ponto-chave dessa história, pois oficialmente ela é considerada como uma teoria da conspiração. E além da CIA negar toda a história, ela também nunca foi condenada por isso, o que tecnicamente também não quer dizer que seja tudo mentira. Já quanto à próxima teoria da conspiração,
Nem mesmo os maiores especialistas conseguem negá-la totalmente, já que até hoje ninguém sabe realmente o que aconteceu com o voo Malaysian Airlines MH370. A queda do Malaysian Airlines acabou virando um dos maiores acidentes da história da aviação. E até hoje, 12 anos depois, nós ainda não temos a menor ideia do que realmente aconteceu. Há vários vídeos sobre o caso aqui mesmo no canal, caso você queira conferir tudo o que sabemos sobre o ocorrido. Resumidamente, o que nós sabemos é que, em algum ponto da viagem, o piloto desligou a comunicação, fez um grande desvio da rota original, voou horas e horas sobre o Oceano Índico até que o combustível acabasse e o avião caísse no mar. Quer dizer, essa é a versão oficial. Mas há várias teorias dizendo que não foi exatamente isso que aconteceu e que a verdadeira história está sendo encoberta por governos e agências poderosas ao redor do mundo. Uma das principais teorias diz que, ao invés de simplesmente cair no oceano, o avião foi abatido por algum governo, seja de propósito ou por acidente, e depois teve todos os seus rastros escondidos. Caso o avião tenha entrado sem permissão no espaço aéreo de algum país como o Paquistão, é possível que tenha sido considerado uma ameaça e realmente abatido no ar, sendo que no momento em que percebessem o que fizeram, os responsáveis fariam de tudo para esconder isso. Há também teorias dizendo que, ao invés de abatido, o avião foi sequestrado por governos e levado a alguma base militar secreta. Isso explicaria, em parte, por que o piloto teria feito um enorme desvio em sua rota original, mesmo sem um motivo claro para isso. A principal vantagem dessas teorias da conspiração é que nós não sabemos o suficiente para negá-las. Como já foram 12 anos sem encontrarmos praticamente nada sobre o voo e os passageiros, qualquer nova teoria que surge acaba sendo investigada a fundo. Até nós realmente encontrarmos o avião e botarmos um fim nesse mistério, cada vez mais teorias conspiratórias irão surgir, com cada pessoa acreditando em uma diferente. E para você, o que realmente aconteceu com este voo? E já que estamos falando sobre aviões, alguma vez você já reparou aquelas linhas brancas deixadas por aviões quando eles cruzam os céus? Pois saiba que no campo das teorias da conspiração, aquelas são as chemtrails, substâncias químicas espalhadas por aviões em grandes altitudes, com algum tipo de propósito oculto: controlar o clima, manipular a população, testar armas biológicas ou até mesmo para provocar doenças. Para os que acreditam nisso, eles apontam que os rastros acabam ficando no céu por muito tempo depois que os aviões já sumiram de vista, formando padrões estranhos ou então se espalhando em nuvens. Há até mesmo quem diga que agências secretas do governo estão por trás disso, em algum tipo de programa secreto. Não é nem preciso dizer que não há absolutamente nada que comprova essa teoria, não é? A própria ciência tem uma explicação bem simples e direta sobre isso. Quando um avião voa bem alto, onde o ar é muito frio, o que acontece é que o vapor de água quente dos motores acaba condensando e congelando em minúsculos cristais de gelo, formando aqueles rastros brancos que vemos no céu. Dependendo de como estiver o clima no momento, esses rastros podem durar por apenas alguns segundos ou se estender a várias horas. Nenhum estudo confiável jamais demonstrou que esses rastros tenham substâncias perigosas para os seres humanos. Recentemente, o mundo inteiro tem assistido de olhos atentos ao vazamento dos arquivos de Jeffrey Epstein, sendo que há muitos que acreditam que a morte de Jeffrey Epstein foi, na verdade, um assassinato. No dia 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua cela, onde aguardava julgamento para responder por seus crimes por tráfico sexual de menores.
Conforme análises, ele tirou a própria vida se enforcando dentro de sua cela. Se fosse condenado por seus crimes, ele provavelmente passaria o resto da vida dentro da prisão, além de enfrentar a ira de vários poderosos que hoje estão sendo citados em seus arquivos. Justamente por isso, muitas pessoas acreditam na causa oficial de sua morte, sendo esta uma tentativa de fugir das consequências de seus crimes. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Há vários detalhes estranhos nessa história, como o fato de que as câmeras de segurança da prisão não terem funcionado bem nesse dia. Houve falhas no monitoramento dos guardas e vários outros erros de negligência por parte da prisão. Além disso, mais recentemente, em janeiro de 2026, Mark Epstein, o irmão de Jeffrey Epstein, voltou a pedir por uma nova autópsia no caso, tendo em vista que, na época, a própria família contratou um patologista para analisar tudo. E ele chegou à conclusão de que as lesões no pescoço eram incompatíveis com a causa da morte apontada. Para muitas pessoas, o que aconteceu foi óbvio: uma queima de arquivos. Com a liberação dos arquivos de Jeffrey Epstein, vários nomes estão vindo à tona, com muitos poderosos sendo acusados de terem ligação com ele. Se só os arquivos dele já estão dando o que falar, imagine só se ele próprio ainda estivesse vivo e resolvesse denunciar todos os nomes. Há algumas teorias da conspiração que são mas tão bizarras, que parecem que foram tiradas diretamente de um filme de ficção, como é a teoria de que os humanos vieram de Marte logo após uma guerra nuclear devastar o planeta. Sim, por mais bizarro que pareça, há muitos que acreditam nisso. Conforme essa teoria, Marte teria sido o lar original de uma civilização humana bem antes da Terra ser habitada, mas que acabou sendo destruída graças a uma guerra nuclear catastrófica. A guerra foi tão grande que fez com que o planeta ficasse totalmente vermelho. Além disso, há evidências científicas reais de que, no passado, há bilhões de anos atrás, Marte já teve água em sua superfície, além de condições para abrigar vida. Essa teoria acabou viralizando nas redes sociais, principalmente no TikTok, com milhares de usuários ao redor do mundo discutindo sobre ela. Alguns chegaram até mesmo a analisar as fotos da NASA sobre Marte, tentando relacionar as formações geológicas do planeta com possíveis construções artificiais. Será que isso pode ser verdade? Bom, de acordo com os cientistas, não é possível. Marte, segundo a ciência, ficou com sua conhecida cor avermelhada por causa de óxidos de ferro na sua superfície, ou seja, literalmente por ferrugem, e não por uma radiação nuclear. Aliás, nunca foram encontrados sinais de radiação nuclear no planeta. No final, essa teoria acaba sendo muito mais roteiro para um filme de Hollywood do que algo que realmente seja levado a sério. Essa próxima teoria da conspiração é para explodir a mente de todos. Você já reparou como alguns filmes, séries e até mesmo desenhos animados parecem conseguir prever o futuro? Como os Simpsons, que ao longo dos anos parece sempre acabar prevendo eventos futuros, como Donald Trump assumindo como presidente dos Estados Unidos anos antes dele sequer ser um candidato. Pois saiba que dentro das teorias da conspiração isso tem nome: programação preditiva. Conforme aqueles que acreditam nessa teoria, o governo, elites ou até mesmo grupos secretos estariam colocando pequenas mensagens sutis nesses conteúdos, como uma espécie de condicionamento. A ideia é simples. Você mostra de maneira inocente um evento futuro que ainda não existe, como algo acontecendo, como uma piada em Os Simpsons, para assim preparar as pessoas para quando aquele evento realmente acontecer. Teoricamente, ao repetir essa história várias vezes na ficção,
Isso faria com que as pessoas aceitassem melhor aquilo sem ficarem chocados ou criarem uma resistência para quando, de fato, acontecer. Atentados, pandemias, mudanças políticas importantes, praticamente tudo o que vem acontecendo hoje já foi previsto no passado em algum show popular. Inclusive, há aqui mesmo no canal um vídeo mostrando várias vezes em que os Simpsons previram o futuro. Para quem acredita nessa teoria da conspiração, não é apenas uma grande coincidência, mas sim parte de um plano mundial que tenta controlar o nosso futuro. Como você já deve imaginar, não há nenhum tipo de comprovação científica de que isso seja verdade. Vários especialistas de mídia e até mesmo psicólogos já se pronunciaram sobre isso, dizendo que é natural que a ficção pareça prever o futuro, pois os roteiristas se inspiram em tendências sociais e avanços da tecnologia na hora de escrever os seus roteiros. Apesar de que, em alguns casos, possa parecer coincidência demais para ser verdade, no final é exatamente isso que os especialistas alegam. Enquanto algumas teorias tentam prever o futuro, a teoria da nova cronologia vai na contramão, alegando que, na verdade, tudo o que conhecemos sobre o passado está errado. Essa teoria nasceu com o matemático e historiador russo Anatoly Fomenko, o qual afirma que todos os grandes eventos da humanidade que teriam ocorrido há milhares de anos atrás, na verdade aconteceram há muito menos tempo do que os livros ensinam. Ou seja, ao invés de 5.000 anos atrás, na verdade tudo ocorreu há apenas 1.500 anos. E tudo mesmo, indo desde a construção das pirâmides do Egito até o nascimento de Jesus Cristo. Conforme Anatoly alega, essa confusão pode ter acontecido tanto da tradução errada de vários documentos, quanto até mesmo de uma manipulação feita de propósito. Para suportar a sua teoria, ele usa métodos estatísticos, comparação de textos e análises astronômicas. Tudo para tentar provar como a humanidade esteve errada sobre o seu passado. Atualmente, os cientistas e arqueólogos do mundo todo rejeitam essa teoria, demonstrando que nós temos evidências mais do que necessárias sobre nossa cronologia. Para que a teoria da nova cronologia funcionasse, seria necessário um complô mundial, mantido por centenas de culturas que nunca tiveram contato entre si, todas concordando em mentir da mesma forma. E aí, parece para você algo que poderia acontecer? O navio mais famoso de todos, o Titanic, colidiu contra um iceberg logo em sua primeira viagem e até hoje está no fundo do mar. E é claro que também há várias teorias da conspiração sobre isso. A mais famosa delas alega que, ao invés de um acidente, na verdade a colisão do Titanic foi planejada. Pode até parecer loucura, mas há vários sinais que acabam dando fôlego para essa teoria. Para começar, J.P. Morgan, que na época controlava a empresa dona do Titanic, cancelou a sua própria passagem no navio pouco antes de sua viagem de inauguração. Isso por si só já é visto como algo suspeito por muitos teóricos da conspiração, mas ainda assim não responde por que ele teria afundado seu próprio navio. A grande hipótese vem do fato de que havia vários milionários a bordo do navio que se opunham à construção do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e que o Titanic afundar teria sido não um acidente, mas algo premeditado para eliminar justamente essas pessoas. Apesar de alguns realmente acreditarem nessa teoria, os especialistas a desmentem, alegando que não há provas o suficiente. O fato de J.P. Morgan ter cancelado a sua passagem não indica que ele soubesse o que aconteceria. E quanto aos milionários a bordo, na verdade, não há nenhum indício de que eles fossem realmente contrários à criação do Banco Central. Contudo, não se passando apenas de boatos. No final, essa acaba sendo mais uma lenda urbana, com o Titanic no fundo do oceano
num lugar onde nós ainda não somos capazes de alcançar. Há algumas teorias da conspiração que acabam sendo absurdas demais, até mesmo para uma conspiração. Como é o caso dos que acreditam que o evento Comic-Con seria usado como fachada para identificar e sequestrar crianças superdotadas. O objetivo aqui seria recrutar essas crianças para programas secretos do governo, experimentos especiais ou até mesmo outros motivos ainda mais ocultos. Mas acontece que não há um único indício que suporte essa teoria. Não há nem mesmo relatos de crianças sequestradas ou desaparecidas em eventos como a Comic-Con. Mas então, de onde vem uma teoria dessas? Essa é, na verdade, quase um amontoado de teorias no qual vários usuários debatem em fóruns pela internet e chegam a uma grande conclusão que, como podem ver, geralmente não faz muito sentido. Esse tipo de teoria geralmente é ligada a movimentos conspiratórios como o QAnon, que afirma que as grandes elites possuem programas secretos envolvendo crianças para as piores práticas que você possa imaginar. Não há nenhuma prova de que isso realmente seja verdade. Aliás, a famosa teoria do Pizzagate surgiu também graças a movimentos conspiratórios como o QAnon, chegando a crescer tanto que foi parar fora da internet. Essa teoria vem lá de 2016, bem durante as campanhas presidenciais dos Estados Unidos. Na ocasião, várias pessoas acusaram políticos do Partido Democrata, especialmente a candidata Hillary Clinton, de estarem envolvidos em uma suposta rede clandestina de tráfico sexual e abuso de menores de idade. Já a parte da pizza entra nessa história através do vazamento de milhares de e-mails da chefe de campanha de Hillary Clinton. Nesses e-mails, era possível ver a palavra pizza várias vezes. E sem nenhum tipo de prova, muitos começaram a associar a palavra a um código secreto para atividades ilegais com crianças. Em pouco tempo, os boatos se espalharam tanto e cresceram a tal nível que muitos acreditavam que pizzarias locais mantinham uma rede secreta de tráfico infantil em seus porões. E não para por aí, pois essa teoria da conspiração chegou até mesmo a sair da internet e invadir o mundo real. Em dezembro de 2016, um homem armado com um rifle invadiu uma pizzaria local, acreditando que estava resgatando crianças do porão. Ele chegou até mesmo a disparar o seu rifle no local, mas felizmente foi preso logo em seguida e ninguém se feriu. Por causa desse incidente, a polícia, os veículos de mídia e vários especialistas tiveram de ir a público negar totalmente que aquela história tivesse qualquer fundo de verdade. Esse é um exemplo claro de quando uma teoria da conspiração deixa de ser apenas uma história discutida em fóruns da internet e começa a afetar a vida de pessoas reais, o que geralmente sempre acaba em algum tipo de tragédia. E por último, mas não menos importante, você já ouviu falar antes do adrenocromo? Pois saiba que essa é uma das teorias de conspiração mais bizarras que você vai ouvir. Essa teoria fala sobre um complô mundial no qual crianças ao redor do mundo todo são raptadas por uma elite mundial, como a teoria do Pizzagate, mas que aqui tem como objetivo extrair moléculas de adrenocromo dos jovens para injetarem em si próprios e, com isso, retardar o seu envelhecimento. Essa teoria circula pela internet desde 2010 e até mesmo os casos de Jeffrey Epstein foram relacionados a ela, para dizer que isso é algo que continua em atividade até hoje. Mas aqui está o ponto principal de toda essa história. Não há nenhuma base científica ou evidências reais por trás dessa teoria. O adrenocromo realmente é uma molécula real, já tendo sido extensamente estudada no século XX por causa de suas propriedades químicas. Porém, não existe nenhuma evidência confiável de que humanos estejam extraindo adrenocromo de pessoas para prolongar a própria vida.
Parte do que popularizou tanto essa teoria da conspiração diz respeito ao tráfico de crianças, um problema real que ocorre ao redor do mundo. E várias teorias conspiratórias tentam se associar a isso, buscando legitimidade. Até o momento, podemos afirmar que não existe nenhuma rede secreta buscando por adrenocromo para vender a uma elite mundial. Os problemas que existem no mundo já são sérios o bastante sem precisarmos envolver teorias da conspiração no meio. Mas, então, quais dessas teorias da conspiração você mais acredita que são muito mais do que uma simples teoria e que deveríamos levar mais a sério?